Olá, boa noite. É um prazer estar aqui no seu Vox Science Rio. Poxa, tinha uma expectativa da gente estar lá, né, no Museu da Manhã, mas é assim que as coisas são, então vamos embora. E agradeço muito a organização, Juliana, Aline, Tatiana, Cid Clay, enfim. Grata de estar aqui com vocês e ser a última aqui, vamos ver se todo mundo fica com a gente. Bom, então hoje eu vim contar um pouco uma história, é uma história baseada em fatos reais, e ela fala sobre uma dor. Mas ela não é uma dor tipo aquela dor que a gente sente quando a gente bate com o dedo na porta ou se queima, ou uma dor que a gente sente quando a gente briga com o namorado ou com a namorada e porque terminou, né? Hoje a história é sobre uma dor chamada fantasma, né? Mas ninguém precisa se assustar, porque não tem nada a ver com fantasmas que tem por aí. Mas afinal, o que seria então essa dor fantasma e por que eu decidi estudar esse fenômeno durante o meu doutorado? Então, para ilustrar um pouco isso, eu trouxe um pouquinho, eu quis trazer para um pouco sobre o que aconteceu quando a minha avó me perguntou sobre o que eu pesquisava, o que era essa tal de dor fantasma no almoço, né? E aí o que aconteceu? Ela me perguntou, e aí, o que é essa tal de dor fantasma? O que você faz, minha filha? E aí eu falei, bom, vó, vou ter que começar lá do começo, né? Então, o que acontece é que após uma amputação, ou quando uma pessoa precisa retirar uma parte do corpo, algumas dessas pessoas, elas relatam continuar sentindo vividamente esse membro que foi perdido. Vividamente, como se ele ainda existisse. Então, pensa comigo, uma pessoa precisou amputar a mão, e ela continua sentindo, mesmo com essa mão ausente, ela continua sentindo vividamente essa mão. Não é imaginar que a mão existe. Ela sente como se a mão realmente existisse. E para essa sensação, a gente chama de sensação fantasma. E os relatos, eles são muito diversos entre as pessoas e trazem, assim, quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas ficam super espantadas com esses relatos. Então, algumas pessoas relatam que esse membro, né, fantasma, ele se move sozinho. Outras relatam que esse membro fantasma ele fica rígido, numa posição muito específica, especialmente pessoas que tiveram amputação devido a trauma. Então, algumas pessoas relatam que o membro fica, esse membro que fantasma, ele fica rígido e parado na posição do trauma. Outras pessoas relatam que conseguem mexer voluntariamente o membro, como se ainda tivesse mesmo ele. Várias pessoas relatam um fenômeno que tem até um nome específico em inglês, mas é de encurtamento desse membro. Então, se você amputou a mão, essa mão vai diminuindo de tamanho. Se você amputou até o nível do cotovelo, esse braço ele vai reduzindo de tamanho ao longo do tempo, e aí a mão fica... Vamos supor que o corpo de amputação, né, fosse aqui no nível do cotovelo, então a parte mais extrema do braço, a amputação fosse no nível do cotovelo, essa mão, ao longo do tempo, a mão fantasma, ela vem ficando mais próxima do cotovelo. Então, relatam o encurtamento desse membro, formigamento. O Ramachandra, que é um pesquisador que estudou muito sobre o membro fantasma, ele relata um caso peculiar que acontece bastante, que é o seguinte: esse membro não existe, mas você sente coceira nele. E caramba, como é que eu vou coçar esse membro se ele não existe? E aí a pessoa descobre que se coçar a bochecha, se coçar o ombro, consegue sentir alívio nessa coceira da mão, como se estivesse conseguindo coçar a mão. Então, e por aí vai, é muita coisa. E da onde vem, então, a dor fantasma? Vem do seguinte: de todas as sensações relatadas, uma delas que pode acontecer é a sensação dolorosa nesse membro ausente. Para isso, a gente dá o nome de dor fantasma. E o que eu fiz no meu doutorado foi colocar essas pessoas que sentem dor fantasma dentro de uma máquina de ressonância magnética. E aí, eu, junto com todo o grupo de pesquisa, dos especialistas do Instituto DOR, foi onde eu fiz meu doutorado, nós queríamos arranjar uma forma de induzir plasticidade cerebral, a famosa plasticidade cerebral. Ou seja, de uma maneira simplista, a gente queria tentar modificar esse cérebro dessas pessoas.
e entender, será que é possível a gente gerar essa modificação do cérebro dessas pessoas? E se sim, será que isso pode afetar esses níveis de dor do membro fantasma? E aí vale colocar um ponto aqui, que é, não existe ainda nenhum tratamento que cesse totalmente a dor fantasma. Então, hoje em dia, ainda existem muitas pessoas que passam anos sentindo dores. E isso, né, é muito ruim. Então, quando eu contei essa história para minha avó, ela ficou meio deslumbrada e perguntou, né? Então, essa história de membro fantasma não é coisa da cabeça da pessoa, não. E assim, só muitos anos atrás, quando Ramachandra descreveu os primeiros relatos, se pensava que era coisa psicológica. Mas hoje em dia a gente já sabe que não. Né? Embora esse membro ele tenha sido amputado, a representação dele no nosso cérebro continua. E é por isso que a gente sente esse membro ainda, e por isso que muitas vezes a gente, essas pessoas que né, sofreram amputação, continuam sentindo dor. Porque o membro não está aqui fisicamente, mas existem representações no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, desse membro que ficou ali muito tempo presente na nossa periferia corporal. E é por isso que algumas pessoas continuam sentindo ele. E aí foi bem interessante, né? Minha avó pediu para entrar na máquina de ressonância, no meio do almoço. Minha avó, então eu quero entrar nessa máquina de ressonância, vê o que você consegue ver aí no meu cérebro. Fica pedindo para olhar a ressonância dela, como se eu fosse capaz de olhar alguma coisa dos exames dela, né? Enfim, então é isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente conversa, a gente está indo para o after. Tem também, recentemente, a gente falou um pouquinho sobre essa dor chamada fantasma. A Renata Furtaneto fez um texto para o Folha de São Paulo sobre isso, e eu pude falar um pouquinho do que eu estou falando aqui. Então, quem quiser, escreve Uma Dor Chamada Fantasma na Ciência Fundamental, e vai poder saber um pouquinho mais, de uma maneira leve. E é isso. É isso que eu queria apresentar e contar um pouquinho. Estou aberta para as perguntas. Muito legal, Bárbara, parabéns, adorei saber disso. E a gente tem perguntas no chat, e uma pergunta foi uma dúvida minha também, da Jana. Ela colocou assim: nossa, Bárbara, que loucura, mesmo sabendo que a dor não é psicológica, o tratamento seria, já que os remédios não dão certo? Ah, sim. Bom, o tratamento. Já existem alguns tratamentos, como, por exemplo, a terapia espelho. Então, assim, a terapia espelho, para quem não conhece, né? Então, vamos supor que tenha o membro direito amputado e o esquerdo está intacto, está saudável. Então, coloca um espelho aqui na frente do membro esquerdo, você mexe, você mexe, então, esse braço esquerdo e ele é refletido no espelho. Então, para aquele paciente, ele engana, o cérebro está sendo enganado, e aí você tem, então, um feedback de como se você estivesse mexendo o membro amputado. Isso tem algum resultado interessante, mas é o que eu disse, todas essas terapias não cessam completamente a dor, não funcionam para todo mundo. Então, a dor não é psicológica, a dor tem uma relação central. Então, mesmo pessoas que não cicatrizaram bem o coto, mesmo pessoas que cicatrizaram muito bem o coto, ou seja, que não tem nenhuma explicação da periferia corporal que poderia justificar essa dor, porque obviamente existem pessoas que sentem dor porque tem um processo ali acontecendo na região do coto, um neuroma, né? Nesse caso é uma dor periférica. Agora, existem pessoas que tiveram totalmente a cicatrização do corpo perfeita e também sentem dor. Isso é explicado por teorias centrais e que não são psicológicas. Porém, eu achei muito legal. Eu escrevi no texto, eu ressaltei isso. É muito importante a gente humanizar esse processo e considerar as questões psicológicas. Porque a maioria das pessoas que sofreram amputação ou precisaram tirar um membro, elas precisam ser acolhidas. Muitas têm ansiedade, depressão associadas a isso. Então, embora não tenha a causa da dor, não seja psicológica, considerar os aspectos psicológicos são extremamente importantes. E às vezes negligenciados pelo sistema, né?
Legal, acho que temos tempo ainda para umas perguntinhas. Raquel está perguntando: um atleta paralímpico, por exemplo, pode se prejudicar numa prova por conta de dor fantasma? Já soube de algum caso? Não soube, mas é interessante até ver que as Paralimpíadas tiveram por aí. Qual é interessante da gente pensar? Que normalmente um atleta paralímpico, ele é um exemplo de alguém que teve uma plasticidade que não foi mal adaptativa. Então, ele teve o decorrer dessa amputação dele foi positiva para ele. Tanto é que ele conseguiu fazer esporte, praticar exercício. Então, isso fica quando a pessoa que sofreu amputação começa a sentir dor, não consegue colocar uma prótese. Normalmente, ele não vai conseguir praticar um esporte, porque ele vai sentir muita dor. Então, normalmente, o que a gente vê são pessoas que já conseguiram se adaptar, já não tem, então, essa dor atrapalhando. Pelo menos eu não conheço, assim, e da revisão que eu fiz para a tese também não. Eu tenho uma dúvida. Não sei nem se você falou isso porque eu caí parte da apresentação, minha internet aqui. Algo aconteceu. Quão frequente é o aparecimento desse fenômeno de dor fantasma entre pessoas que sofreram amputação? Sim. Os estudos mostram que até cerca de 80% das pessoas que têm uma sensação fantasma vão relatar dor fantasma. Não necessariamente vai ser ao longo da vida inteira, mas vão relatar e pode ser que isso vá se reduzindo ao longo do tempo. Então, Nossa, muita gente. 80%. Nossa, é muito, muito alto, né? O número, né? A porcentagem. Sim. Mas temos mais uma pergunta e aí depois a gente fica para o after, tá, pessoal? Então, a Betânia está perguntando aqui. Em caso de tetraplegia, essas dores, coceiras, reflexos também ocorrem? E a dor fantasma também, as sensações fantasmas surgem também em situações de deaferentação. Então, lesão de plexo, de bordo geral, as lesões, mesmo que você não retire o membro, sim, elas podem aparecer. Inclusive dor.